Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o detox, né? Como é importante a gente fazer detox e que isso se acrescente na nossa rotina, né? Como algo para trazer benefícios e que deva ser feito de forma constante. E como eu estava falando com vocês, o detox, muitas vezes a gente relaciona a palavra detox, né, a detoxificação do nosso organismo, a gente relaciona muito com perda de gordura, né, com emagrecimento. E não é só isso que é importante o detox. O detox nada mais é, né, de uma forma mais específica para você entender, o detox, ele é um processo metabólico de eliminação de toxinas no nosso organismo. É uma desintoxicação que a gente faz no nosso organismo através dos óleos essenciais, através de chás, através de suco verde, por exemplo. Mas a gente tem que ter ali ingredientes, né, ativos que forcem o nosso corpo, o nosso metabolismo a funcionar de forma eficiente, fazendo com que as glândulas, com que os órgãos, né, todos os sistemas do corpo responsável pela excreção funcionem, né? Então, para que serve, né, o detox de uma maneira bem resumida para vocês entenderem para que serve? Ele renova todas as funções dos órgãos, né? Por exemplo, se um órgão tem função de produzir um hormônio, ele renova essa função, ele restabelece essa função do órgão. Se o órgão tem a função excretora de eliminar toxinas, ele restabelece essa função aí para não ter acúmulo de substâncias tóxicas, né? Nesse órgão excretor. Ele aumenta a vitalidade das células, ele aumenta a energia do corpo. Então, você consegue ter mais vitalidade aí a nível celular, e vitalidade também é na questão de ter disposição, né, no seu corpo, para fazer atividades físicas, para fazer atividades durante o dia. Ele também faz modulação do sistema imunológico. Então, o sistema imune é altamente afetado aí quando você faz um detox. Potencializa as funções de eliminação de alguns órgãos, né? Então, os órgãos excretores responsáveis pela eliminação de toxinas no nosso corpo, ele é potencializado a realizar exatamente a sua função. Então, quais são as causas de toxicidades no nosso organismo? Quando você tem baixa hidratação, quando você bebe pouca água, pouco líquido, né? Você está aí favorecendo o organismo a ter mais toxicidade, a ter acúmulo de substâncias tóxicas. Estresse excessivo, também uma forma de toxicidade. Desequilíbrio do pH do corpo. A gente fala, não é desequilíbrio estomacal, é desequilíbrio do pH do sangue. Um sangue ácido, a gente vai ver ali, que causa muitos problemas. E uma causa de toxicidade assim, muito constante no nosso organismo, que a gente está muito exposto, né? É também a alimentação. Então, na alimentação, a gente tem aditivos químicos, processados, tem o açúcar refinado, o café, né, em excesso, a proteína animal em excesso. Muitas pessoas têm certas intolerâncias, né, à proteína animal. E quando ela é usada de maneira excessiva, ela causa problemas. O álcool, o fumo e medicamentos também em excesso, eles são depositados no nosso corpo, em alguns órgãos, né? De forma a causar muitos malefícios, certo? E quais órgãos excretores que são afetados? A gente, às vezes, não tem noção, né? Do que está afetando no nosso organismo. Os rins, o fígado, o intestino, a pele, o sistema linfático. Então, todos esses órgãos, que são os órgãos excretores, responsáveis pela eliminação de alguma forma, né, de algumas substâncias tóxicas ou não tóxicas, mas que não são necessárias, não são absorvidas pelo nosso organismo, elas são eliminadas. E os órgãos que são afetados são exatamente esses. Então, já começa aí o problema, né? O negócio não é só a gente comer, né? E pensar, tá me dando prazer na comida, eu vou comer porque eu quero comer, eu tô com vontade. Isso a gente tem que prestar muita atenção. O nosso dia a dia, o nosso hábito, as nossas escolhas alimentares, ela tem que ser muito voltada para essa questão de como o alimento vai reagir da boca para dentro, né? Quais órgãos, quais absorções vão ser feitas no meu organismo? Se for algo tóxico, se for algo que vai causar malefícios, os nossos órgãos eles vão se manifestar de alguma forma, e aí, com o uso
diário, né? Se a gente usar aí do longo da nossa vida, a gente vai ter muitas complicações no futuro, né? Como tudo na vida em excesso, tudo em excesso faz mal. O sistema endócrino também é um sistema que é muito afetado. E o organismo intoxicado, ele afeta o funcionamento do órgão do sistema, dos órgãos do sistema endócrino. Se você não sabe o que é sistema endócrino, ele é responsável pela produção de todos os hormônios do seu corpo. Então, são vários órgãos que compõem o sistema endócrino, né? Aí eu coloquei na foto para vocês terem uma ideia de como o nosso sistema endócrino é composto, né? Ele é composto por vários órgãos e eles são responsáveis pela produção de vários hormônios, né? Vários hormônios no nosso corpo. Por exemplo, aqui vamos citar aqui o hipotálamo, por exemplo, que está na região, está localizado aí no nosso cérebro, né? O hipotálamo, ele é responsável pela produção de ocitocina, por exemplo, né? A ocitocina, ela é responsável pela contração uterina, pela produção de leite, né? Ele estimula as glândulas mamárias, a produção do leite. Tem a glândula pineal também, que é responsável pela produção da melatonina, que é o que vai te fazer dormir, produzir. Aí o sono, né? Vem através do hormônio do sono, que é a melatonina. E essa glândula regula todos os ritmos biológicos do nosso corpo. Então, olha a importância dela. A hipófise produz o hormônio do crescimento, que é o GH, o famoso GH. É responsável também pelo TSH, que é o estímulo a produzir os hormônios da tireoide. Então, ele estimula a glândula da tireoide a produzir hormônio. Então, ele é muito importante. E aí, a tireoide vai produzir os hormônios T3 e T4, né? Que vai ser responsável pelos processos metabólicos do nosso corpo. Então, olha que interessante. As glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, ela produz hormônios que regulam a glicose do nosso sangue, a glicose presente no nosso sangue. Então, ela faz também reabsorção de sódio, ela faz excreção de potássio pelos rins. Então, olha só a importância também desse órgão. Pâncreas, né? O outro órgão aí, o pâncreas é responsável pela insulina, pelo glucagon. Então, eles são responsáveis pela glicemia, né? Pela quantidade de açúcar que tem no seu sangue, quantidade de glicose, se você é diabético ou não. Com certeza você tem algum problema nessa função do pâncreas. E aí os testículos e os ovários, que vai alterar aí toda a produção dos hormônios da reprodução, né? Hormônios também, por exemplo, a testosterona. A testosterona, quando ela é afetada, quando a sua produção é diminuída, ela afeta o nosso corpo todo. Vamos relacionar aí um órgão reprodutor produzindo testosterona. Se a pessoa tem uma ansiedade muito constante, sofre com muita ansiedade, muito estresse no trabalho, ela vai ter baixa de produção de testosterona. E aí o que vai acontecer? Ela pode ter queda de cabelo, ela vai manifestar aí perda de libido, vai ter desânimo, porque a testosterona baixa ela causa muito desânimo, é como se você tivesse uma anemia. Ela se assemelha bastante às reações da anemia, você sente muito desânimo, prostração. Então, você tem dificuldade aí na produção da testosterona, que é mais comum acontecer em mulheres, né? Por causa dessa questão de mulher já ter uma produção mais baixa, mas se ela não é controlada, ela vai trazer essas manifestações no corpo. Então, olha só como uma ansiedade, né, um distúrbio emocional, também pode afetar os órgãos do nosso corpo, o que faz parte do nosso sistema endócrino. Então, os órgãos responsáveis pela produção de hormônios são de suma importância, né? E aí também até afetar a questão da fertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Né? A gente costuma ver muitas pessoas que às vezes ficam muito ansiosas, querendo engravidar ou não, às vezes sofre algum distúrbio relacionado ao estresse, né? E aí dificulta a produção dos hormônios reprodutivos, certo? Vocês estão me ouvindo aí? Tá. Beleza. Outra questão muito importante. O que é um organismo ácido? Você já ouviu falar em organismo ácido? Seria o quê? Uma acidez no sangue, tá? A gente não está falando de acidez estomacal, não. E nem de acidez relacionadas à digestão. Nós estamos relacionando a acidez sanguínea. Nosso organismo, quando ele está ácido, ele é um organismo altamente intoxicado. Já parou para analisar isso? Quando você está com o seu... Um minutinho, gente. Quando o organismo está ácido, então ele está
sofrendo aí um período de intoxicação. E o que acontece? O organismo ácido, o que ele manifesta, né? Ele faz com que você tenha uma deficiência metabólica, oxidação celular. O que é oxidação celular? É a produção de radicais livres em excesso, né? Então, tem muito radicais livres sendo produzidos em excesso, não tem ação de nada antioxidante aí combatendo tudo isso. Pelo contrário, tumores podem aparecer por não acontecer reparo das células, tumores por não eliminar metais tóxicos, então, produtos tóxicos no organismo, os metais que está presente aí, está à nossa volta, né? Os metais tóxicos estão à nossa volta, produto de limpeza, está aí também na alimentação, coisas que às vezes está até numa panela, né? A gente tem presença aí também de metais tóxicos e vários outros locais. A gente encontra aí produtos tóxicos que, usados diariamente, regularmente, vai causar aí problemas relacionados às células, né? Intoxicação das células, levando até a tumores. E o que acontece? O organismo ácido, ele torna o nosso corpo mais suscetível, ele fica mais frágil a ter doenças. Então, é isso que acontece. Então, o seu corpo vai estar totalmente aberto para pegar, para manifestar, para expor qualquer tipo de doença, tá bom? Eu coloquei aqui uma relação dos alimentos ácidos e dos alimentos alcalinos, para você ter uma ideia, né? Baseado na alimentação, o que você pode fazer para melhorar essa questão de acidez. Nós temos aqui os alimentos que são mais alcalinos, que o nosso organismo ele tem uma estabilidade maior quando ele está o pH acima de 7, com pH mais alcalino. A água, né, mais alcalina. E aí a gente vê aqui presente muito nas frutas, nos legumes, nas verduras. A gente tem a presença no azeite, né? A gente tem a presença aí de um pH mais alcalino. E aonde que está acontecendo a acidez aí na nossa alimentação? No álcool, no excesso de embutidos, no café, né, no leite, até algumas determinadas leguminosas e também algumas frutas, né, quando usadas em excesso, o açúcar, então várias outras coisas. Aqui é um resumo, né, do que na alimentação pode estar te causando esse excesso aí de ácidos. E você utilizando isso todos os dias, isso o seu organismo vai sentir de alguma maneira, né? É válido lembrar isso, que isso, usando de forma contínua, o nosso corpo vai refletir de alguma maneira. Então, substâncias ácidas em excesso são verdadeiras toxinas que pode acumular nos nossos tecidos, pode acumular nas nossas articulações ao longo dos anos, certo? E o que as substâncias ácidas podem desencadear? Processos inflamatórios. Se vai desencadear a doença, primeiro ela vai desencadear ali um processo inflamatório ativo no corpo, vai sobrecarregar os nossos órgãos e aí vai manifestar as doenças, certo? E quais as doenças relacionadas? Eu coloquei algumas, né? Algumas manifestações de um organismo ácido. Fadiga, cansaço, né? Um cansaço exagerado, alterações de concentração, dores musculares, artrite, doença autoimune, muitas vezes relacionada. Doenças autoimunes a gente tem diversas, né? Como problema da tireoide, diabetes tipo 2 também é um tipo de doença autoimune. Cálculos renais e biliares, refluxo, má digestão, tudo isso pode acontecer pela essa presença de um organismo mais ácido, de um organismo mais intoxicado. E agora, qual a relação que os óleos essenciais têm, né, com esse processo de detox? Antes de falar do que o óleo essencial vai fazer no nosso corpo, qual a importância de utilizar ele a favor aí da detoxificação, lembrar que os óleos essenciais que são usados de maneira segura são os óleos do terra, né? A gente está citando aqui os óleos do terra, são óleos 100% puros, óleos que foram passados por diversos testes que certificam a sua pureza. A pureza é o nome do jogo. Se o produto ele é adulterado, ele tem ali no meio diluentes que vai aumentar ali, diminuir, quer dizer, a sua concentração ativa, né? Diminuir a concentração de elementos químicos, ela vai diluir o processo, ela vai ficar mais diluída, você vai ter um óleo essencial que não vai estar na sua forma 100% pura, e esse diluente utilizado ali, a gente não sabe a procedência, né? Então, a maioria dos óleos comercializados hoje são adulterados. Isso, a empresa que faz a fiscalização, ela tem, que é a PRC, ela faz
toda essa análise e eles verificam que a maioria dos óleos essenciais comercializados, eles são diluídos, eles são adulterados. Se você vê um óleo essencial numa prateleira de casas de produtos naturais, barato, né? Vê um óleo aí escrito na sua embalagem que é 100% puro, né? Certifique-se de que realmente ele seja 100% puro. Eu já tive vários relatos de pessoas que usavam óleos essenciais comprados em farmácia, comprados em casa de produtos naturais, e aí quando conheceram a Adulter, falou, meu Deus, o que eu usava? Eu estava usando água com uma gotinha de lavanda e não sabia. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E sem contar nessa segurança de óleo puro, a gente também tem que levar em consideração que, se ele for puro, possa ser ingerido. E a maneira da gente fazer um detox aqui também é através da ingestão, tá? Não é só o uso tópico. Hoje eu vou frisar bastante a questão da ingestão de alguns óleos, que são utilizados de forma segura. Já vai me mirar com você. Tá? Então, eu quis destacar isso, que eu acho muito importante a gente ter essa consciência de usar produtos totalmente puros, para não ter nenhuma complicação. A gente vai, às vezes, estar usando um negócio achando que vai solucionar o nosso problema, porque ele é natural, está escrito no rótulo, mas realmente ele não tem essa certificação que nos assegura, né? Então, os óleos do Terra, eles nos dão 100% de certificação de que são puros, de que podem ser usados de forma interna também. E como é que acontece a detoxificação utilizando os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles vão dar suporte celular. Eles vão ajudar a eliminar toxinas das células, né? Principalmente ali, especificamente, que a gente vai falar aqui na questão de gordura, né? Células adiposas, que são células de gordura. Então, ele ajuda muito a eliminar também essas toxinas que estão acumuladas em células de gordura, porque muitas toxinas, muitos produtos tóxicos, muitos agentes tóxicos que estão no nosso organismo, se eles não são excretados, não são encaminhados de forma eficiente para a excreção, eles armazenam muito em células gordurosas. É como se fosse um esconderijo das toxinas. Então, elas se armazenam fortemente ali nas células de gordura. Os óleos essenciais, eles vão potencializar as funções de eliminação, né, dos órgãos que fazem esse processo de eliminação. Ele vai ajudar a eliminar líquidos também que estão sendo acumulados de forma excessiva no nosso organismo, renova as funções dos órgãos, né, que faz todo o equilíbrio do pH sanguíneo, modula o sistema imunológico, melhorando a vitalidade da célula. Então, se ele vai dar um suporte à célula, ele vai modular também o sistema imunológico, né? Que são as células que compõem. E essa questão de melhorar a vitalidade das células, o que o óleo essencial faz? O óleo essencial, ele consegue ultrapassar a barreira da célula, né? Devido à sua partícula ser pequenininha, né? Ela é uma nanopartícula, ela é bem pequena e ela consegue penetrar pela membrana da célula e aí melhorar a vitalidade dela ali dentro. Então, ela vai fazer o quê? O óleo essencial não tem vitamina, então ele não vai levar nutrientes para a célula, mas ele vai melhorar o território ali para fazer com que a célula consiga absorver todos os nutrientes necessários para a sua sobrevida. Então, melhorando, assim, a sua vitalidade. E auxilia também na atuação dos moduladores inflamatórios, né? Que são proteínas, enzimas, eles fazem todo esse processo. Qual que é o melhor horário para fazer detox? Né? É o período da manhã. É o melhor horário para você utilizar aí no período de detox que você estiver fazendo, usar pela manhã, de preferência em jejum. Mas caso você não consiga fazer em jejum, pode usar em outro horário. Pode, por exemplo, após o café da manhã, o intervalo entre o café da manhã e o almoço, mas o período da manhã é um período muito importante. Porque é um período que a gente ficou muito tempo em jejum, né? Pelo menos ali 12 horas em jejum, esse período, o organismo não foi forçado a fazer nenhum processo de digestão. Então, nesse período do sono, né, é o período que acontece toda a produção de hormônio, produção de enzimas, liberação de algumas substâncias do nosso organismo que são necessárias para se ter energia, para produzir várias outras peculiaridades, né, várias outras substâncias que o nosso corpo precisa. Então, o período da noite, e você acordar e fazer a ingestão de produtos que fazem esse detox no seu organismo é muito importante. E vai ter um efeito muito maior do que se você usar depois do café da manhã. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda, depois de fazer toda a sua higiene pessoal, é
pegar um copo de água e beber um copo de água. Isso é um estímulo muito forte que a gente está fazendo no nosso organismo. Depois que você bebeu água, prepare um shot, prepare um chá, prepare alguma solução que você vai conseguir fazer com que o seu corpo já receba um estímulo. É nesse momento, em jejum, que o nosso corpo precisa de vários estímulos para coordenar todo o nosso dia. Então, por isso que muita gente fala, o período da manhã, né, o que você come no café da manhã é muito importante. A primeira refeição é a principal refeição do dia. E o que você faz no período da manhã vai ditar como vai ser todo o seu dia, né? Então, se você acorda e já come uma barra de chocolate, você imagina um estímulo agressivo que você está dando para as células do seu corpo, para os seus órgãos, né? O excesso de açúcar aí, você está inflamando o seu corpo de uma maneira, assim, é algo muito comum, né? Você fazer um Nescau, tomar um achocolatado pela manhã, é um veneno. Isso, além de ter o leite, tem aí o excesso de açúcar também presente no chocolate, né? Do seu chocolate quente, do que seja. Então, o período da manhã é o pior momento para você fazer esses estímulos. E é o melhor momento para você usar óleos essenciais para fazer esse processo de detox. Depois, ali no período da tarde, o que seria a tarde? A partir do almoço, é o momento que você vai dar nutrientes para o seu corpo. Então, é o momento principal que o seu corpo precisa de muito nutriente para você ter energia, para poder ter energia para poder realizar as atividades do seu dia. Então, você precisa de energia e a energia vem através da alimentação. Então, a partir do almoço é o período que você vai ter que fazer todo o processo de nutrição do seu corpo. Depois das 18 horas é o período que a gente já começa aí um processo de relaxamento, né? Muitos nutricionistas e muitos médicos que seguem essa ideologia, eles falam muito da necessidade de você fazer um jantar, pelo menos das 18 às 19 horas, né? Não ultrapassar esse horário, para chegar ali nas 9, 10 horas da noite, 11 horas, a hora que você for dormir, o seu corpo não está forçando esse processo digestivo, né? Não está necessitando de fazer toda essa digestão aí excessiva. Então, é um momento que o seu corpo não precisa de estar de demandar muita energia. É um momento que o seu corpo precisa estar preparando, né? Estar preparando para relaxar. Então, comer alimentos leves à noite é a melhor indicação e você vai preparar o seu corpo para, durante o sono, ter ali a produção de nutrientes necessários para suas células. Suas células vão absorver, vão produzir e vão conseguir fazer as suas atividades, né, normais. O seu corpo vai reagir melhor. Então, o melhor período para fazer detox é o período da manhã e, se possível, em jejum. Se alguém tiver alguma sensibilidade com óleo essencial pela manhã, faça depois de um café, mas come uma coisa mais leve e depois faz a ingestão aí do detox. Por exemplo, você pode fazer um suco verde de manhã, colocar uma couve, uma maçã, por exemplo, e usar o óleo de gengibre, usar o óleo de limão, usar um peppermint. Eu adoro, eu tomo sempre estou fazendo suco verde, fica uma delícia com óleo de limão e é um detox poderosíssimo. Ah, eu não posso usar o limão é mais barato, pega a fruta e esprema ali, você não vai estar fazendo toda a absorção necessária, porque a fruta, ela tem substâncias diferentes do que o óleo essencial tem. O poder antioxidante que tem num vidrinho de óleo essencial, de limão, por exemplo, é muito maior do que da fruta. Ai, mas a fruta tem vitamina C. Mas o que você precisa mais? Da ação antioxidante. A ação antioxidante está presente na vitamina C, mas também está presente no óleo essencial. Ele não tem a vitamina, mas a sua ação antioxidante ela é muito maior do que a fruta. Então, é muito mais prático também do que você espremer o limão. Eu todos os dias eu faço um shot pela manhã. Um shot eu coloco 2 dedinhos de água e já coloco ali, seleciono os óleos, né? Faço rotações, cada dia eu faço uma coisa diferente, cada semana eu busco uma estratégia diferente para realmente dar estímulos diferentes para o seu corpo. É uma coisa assim, se você sempre comer a mesma fruta, o mesmo alimento, seu corpo vai conseguir se sustentar por muito tempo comendo a mesma coisa? Por exemplo, como fruta. Escolha uma fruta como só aquela fruta. O seu corpo não precisa só daquela fruta, ele precisa de nutrientes de outras frutas, de outros legumes, de outras verduras que são necessários para o corpo. Não adianta você escolher um método só e seguir só ele. Faça rotações. Não adianta você escolher um óleo só e ficar com ele toda a vida. Vai fazendo ciclos no seu organismo para o seu corpo ter estímulos diferentes. Para quem gosta muito de tomar chá também, é ótimo, uma estratégia ótima para você utilizar
E aí você pode também acrescentar o óleo essencial também no seu chá, desde que a água do chá não esteja tão quente. Ela tem que estar de morna a fria, para não quebrar, né, as moléculas presentes dos compostos químicos. Se você colocar um óleo essencial numa água fervente, por exemplo, numa água superaquecida, ela vai simplesmente quebrar as cadeias aí dos compostos químicos e aí você não vai conseguir absorver a quantidade necessária dos ativos ali presentes nos óleos essenciais. Então, tem que ser de morna a fria. Eu coloquei alguns óleos, selecionei alguns para a gente estar falando de alguns suportes que os óleos podem oferecer para determinados órgãos, tá? Então, o suporte ao fígado e aos rins, né? A ingestão através de cápsula, por quê? Por que eu escolhi cápsula? Cápsula porque o lemongrass e o clove, eles são um pouco quentes, óleos quentes, então eles são melhor para ingestão quando utilizado em cápsulas. Em água não é muito adequado. Até porque, quando você ingere um óleo em água, parte daquilo que está presente ali vai ficar na parede do copo, né? Então, para você ter uma absorção bem efetiva, faça a ingestão em cápsula. Tá? E aí eu selecionei os melhores óleos para fazer essa limpeza no fígado, nos rins. O lemongrass e o cravo. Então, são 3 óleos aqui importantíssimos para fazer essa função de limpeza no fígado e nos rins. Você pode usar também topicamente? Pode. Se você, por exemplo, eu quero usar no meu filho é criança, eu quero fazer um detox nele também. O que eu posso fazer? Eu posso diluir, né? Diluo ele em óleo de coco fracionado e faço aí massagem na sola dos pés. E também na região dos rins. Pode estar fazendo, sim, na região do fígado e dos rins. Então, como que eu posso fazer? Dilui, pode fazer até na mão mesmo. Pinga ali 5 gotinhas de óleo de coco fracionado e coloco uma gotinha de cada. Ou escolho 2 óleos e vou utilizando. O cravo, ele tem um poder de desintoxicação muito grande. Então, é um óleo que eu indico para vocês iniciarem a utilização dele, porque é um óleo que é muito concentrado e tem ação detox, tem uma ação antimicrobiana também muito grande, age muito no sistema imune e também ele age também na questão de vírus, né? Então, ele tem uma ação antioxidante muito forte que vale a pena acrescentar, sim, nos processos de detox que você for fazer. Eu uso o cravo, até para limpar a casa. Tá? Então, é um óleo muito bom mesmo. Esse óleo você tem que ter na sua farmacinha aí. O suporte para o pâncreas e também para o fígado e baço, né? Ingestão de On Guard, coriander seria o coentro, né? A canela e o cravo. De novo, o cravo presente aí. Então, é um suporte para o pâncreas, fígado e baço, né? Ele faz esse controle de glicemia. Então, a utilização pode ser de todos juntos, mas também você pode selecionar 2 óleos aqui, ou selecionar só um e utilizar. São os 4 óleos que vão atuar de forma específica nesses órgãos, tá? Ingestão também em cápsula, porque são óleos quentes, né? O cinnamon, a canela sozinha, o cravo e o coriander também são óleos quentes que não podem ser ingeridos em água. Eles vão ser melhor absorvidos também até se você ingerir em cápsula. E se você sentir alguma ardência, alguma coisa no estômago, você pode colocar um pouco de azeite na cápsula também. Pinga 2 gotinhas de azeite e aí completa com os óleos, né? Coloca uma gotinha de cada. E uma gotinha de cada é necessário, não precisa colocar mais que isso. Tanto que eu nem coloquei aqui, porque é básico. É uma gota de cada óleo. Se você vai usar vários óleos, é uma gota. Se você vai usar um óleo apenas, por exemplo, eu quero usar só o On Guard, porque o On Guard a gente sabe que é um mix de óleo. Nele a gente tem vários óleos atuando ali. Então, o que eu posso fazer? Se eu for usar o On Guard sozinho, uso 2 gotas, tá bom? Não mais que isso. Até porque você vai fazer um ciclo, né? Você vai usar ali por alguns dias, por 7 dias, por 2 semanas no máximo, não precisa ultrapassar isso. Ou também você pode fazer ciclos, né? Usa dia sim, dia não, faz aí o uso em água saborizada e vai tomando durante o dia, pode ser feito isso também. Mas o período da manhã, se você quer dar um estímulo grande para o seu corpo, o período da manhã é o melhor período para se fazer isso, tá bom? Outra questão, suporte para tireoide, né? A gente viu ali que o hormônio
é um órgão do sistema endócrino que é muito afetado também quando tem toxinas. Então, o que a gente pode usar? Aromatouch, passar topicamente. O aromatouch ele é usado topicamente, então você vai passar sobre a glândula da tireoide. Se for criança, também pode fazer um estímulo na sola dos pés, né? E passar também na região. Se for, né? Crianças que eu falo ali abaixo de 12, abaixo de 15 anos, eu acho ideal, porque às vezes tem certa dificuldade de ingestão, ainda mais ingestão de óleo quente. Faça o uso tópico, o aromatouch é uma boa opção. Ingestão em cápsula do Zendocrine, do Peppermint e o DDR Prime. Então, o Zendocrine a gente sabe que é um mix de óleo, né? A composição dele é tangerina, alecrim, gerânio, zimbro e tem coentro nele também. Coentro é ótimo para detox. Esse também dá para você usar sozinho. O Zendocrine pode usar também todos os dias de manhã, sozinho. Aí, quando você for escolher um óleo, que é um blend de óleos, que é um mix de óleos, você pode usar até 2 gotas dele. Não precisa exceder a isso, tá? Peppermint também e o DDR Prime também. Vão agir a nível celular, vão agir a questão do órgão específico da tireoide, então é uma ótima indicação para se usar no suporte da tireoide. Suporte ao metabolismo, né? A gente tem ingestão em cápsula ou pode ingerir na água também. DDR Prime, Smart Sácio, Lemon Grapefruit, que é a toranja, é um óleo cítrico. Então, nós temos essas opções de óleos para usar na questão do metabolismo, é estimular o metabolismo. Geralmente, quem tem problema de tireoide tem um metabolismo um pouco deficiente. Então, pode fazer essa associação também até com Smart Sace. Pode utilizar também quem tem problema de tireoide. Então, são todos esses, você pode usar todos juntos, uma gota de cada, ou pode selecionar aí o DDR Prime sozinho, usa 2 gotas, o Smart Sace sozinho, usa 2 gotas. Tá bom? Suporte também para compulsão. Então, para quem quer fazer o processo de emagrecimento, você vai trabalhar essa questão do metabolismo, né? E também trabalhar a questão da compulsão. Você pode ingerir em cápsula ou na água, o peppermint, o Smart Sace, o gengibre e o grapefruit. Pode fazer esse estímulo pela manhã e também antes da refeição, tá bom? Por exemplo, Smart Sace, pinga uma gotinha sublingual antes do almoço, antes do café da tarde. Ou se à noite, de repente, você chega do trabalho e é um momento que você tem uma ansiedade muito grande, você pode estar usando uma gotinha sublingual. Ele, o peppermint. Gengibre já não é aconselhável, porque ele vai queimar, é um óleo quente também. Então, ele você pode ingerir em água. Eu tomo o óleo de gengibre em água, não acontece nada. Mas ele é forte, então uma gotinha só. E o grapefruit, que é a toranja, o óleo cítrico, né? Todos esses vão atuar na questão de emagrecimento. Então, para quem está aí com excesso de peso e precisa combater tanto a ansiedade como também a questão do metabolismo, né? Fazer o corpo trabalhar mais para metabolizar mais e não armazenar gordura, esses óleos são os mais indicados. Por ingestão, o efeito é muito maior. Posso usar topicamente? Pode usar também, tá bom? De que forma que eu posso utilizar? Smart Sace, por exemplo, pode usar na região do estômago, pode fazer a inalação, pode colocar no difusor, vai ajudar também nessas questões. Gengibre também, usar topicamente, mas lembrando que usar topicamente sempre diluído, tá? Porque geralmente esses óleos são os óleos mais quentes, né? Gengibre, Smart Sace, são óleos mais quentes, então pode causar aí uma irritação na pele. Suporte para inflamação. O que eu posso utilizar no suporte da inflamação? Por ingestão, lemongrass, DDR Prime, canela, cravo, gengibre. Então, todos que eu já falei. Aí, um óleo que eu não coloquei, que é a cúrcuma. A cúrcuma é um óleo poderoso, é um óleo anti-inflamatório, ele ajuda no sistema circulatório, ele é antialérgico, antioxidante, antitumoral, antisséptico, analgésico, digestivo, combate anemia e elimina cálculos biliares. Então, olha a importância de utilizar também a cúrcuma, o açafrão, né? Que é muito prático. Você pode tomar todos os dias em jejum. Eu faço shot, né? Como eu falei para vocês, eu faço todos os dias o shot em jejum. O que eu coloco? Eu coloco uma gota de cúrcuma, uma gota de gengibre, coloco própolis e coloco também o limão,
tá? Então, você pode colocar uma gotinha de cada, o limão eu coloco um pouquinho mais, coloco 3 gotas. Então, eu acho que ajuda muito na questão de inchaço, de digestão, ajuda bastante também. É um suporte para processos inflamatórios, então, para quem sofre com muitas dores, você precisa fazer esses estímulos para desinflamar o seu corpo. Não só usar, né? Não basta só você usar a cúrcuma e achar que seu corpo está desinflamado. Não, você precisa tirar da sua alimentação alimentos que são inflamatórios, farinha branca, e utilizar vários outros alimentos que estão causando essas inflamações no seu corpo. Então, é necessário uma junção de ações para poder ter o benefício. Topicamente, também nós temos o share. Ele é uma sinergia também de óleos, né? Nele tem laranja-lima, cravo, anis, limão siciliano, murta e noz moscada, que trabalha tanto o emocional, né? Como também essa questão de fazer detox por processos inflamatórios. Então, você pode fazer inalação e pode passar também na região do abdômen, passar na sola dos pés. Sola dos pés, todos os óleos podem ser usados. É um ótimo lugar para a gente poder fazer toda essa questão aí de estímulo para o corpo, né? A gente sabe que no pé temos a reflexologia, que vai refletir vários órgãos do corpo. Uma dica básica que eu sempre falo, quando eu vou falar de saúde, quando eu vou falar de alimentação, eu sempre falo as mesmas coisas, mas é básico isso. Isso a gente tem que saber, assim, ter como regra na nossa mente o que a gente tem que fazer para a gente ter saúde, né? Se alimentar bem, não preciso nem falar. A gente falou bastante coisas aqui, relacionamos bastante a questão de toxicidade no nosso organismo com a alimentação. Então, alimentar corretamente, comer alimentos que não vão me causar todo esse processo inflamatório é muito importante. Beber bastante água. A gente viu que quando a gente está menos hidratado, a gente tem tendência a estar mais intoxicado. Pratique atividades físicas. Evite álcool, fumo, o açúcar e produtos processados. Descasque mais e desembrulhe menos. Então, vamos usar mais coisas naturais do que produtos aí industrializados, que a gente sabe que tem muito, por detrás ali da composição, tem muitas coisas que a gente nem sonha que vai fazer muito mal para o nosso corpo e para o nosso organismo. E inclua óleos cítricos em sua rotina. Tá? Eu agora, por exemplo, estou tomando uma água com o óleo de laranja, o Wild Orange. Ele é um ótimo óleo para você utilizar também no dia a dia. Faz a sua garrafinha, eu sempre deixo aqui, essa aqui é a garrafinha que eu estava tomando durante o dia. Faço uma água saborizada também, vou tomando durante o dia. Coloco até um guarde na água e sempre coloco um cítrico. O cítrico vai te dar alegria, o cítrico vai ajudar o seu corpo a desinchar, ele é um diurético, né? Principalmente o limão é ótimo para fazer essa questão de eliminar líquidos do corpo. Então, os seus rins, o seu corpo funcionando melhor, você conseguindo executar, fazer com que os órgãos excretores executem a sua função, né? Com excelência, você vai estar eliminando mais toxinas do seu corpo, tá? Então, é claro que você fazer a eliminação é muito importante, sim, de fundamental importância, mas também evitar que você começa a usar produtos químicos, começa a usar alimentos que são altamente inflamatórios para o seu corpo e achar que vai resolver. Você só ingerir óleo essencial e continuar fazendo o uso de produtos tóxicos vai resolver o seu problema. Não vai, tá? Você precisa unir as duas coisas e não é algo que é feito da noite para o dia. Eu também não fiz esse processo da noite para o dia e não troquei tudo na minha casa. Eu fui selecionando, né? E aos poucos você vai mudando a sua rotina. Você consegue tirar da sua casa produtos que te fazem mal. Por exemplo, o autismo, por exemplo, que tem um sistema muito sensível, né? A maioria das pessoas que tem, a maioria dos autistas, eles têm disfunções aí no seu organismo a nível de toxicidade. Então, tirar produtos de limpeza que são tóxicos, produtos que você utiliza na roupa com a criança vai de alguma forma absorver aquilo. Né? Dar alimentos processados para pessoas que têm um organismo muito sensível é 10 vezes pior do que para nós, né? Então, a gente tem que ter consciência de que a alimentação, os hábitos, a ingestão de produtos que a gente sabe que só faz mal, ela deve ser controlada. Os óleos essenciais, eles vão fazer o papel deles, mas a gente tem que fazer o nosso papel também
né, na hora de selecionar os produtos dentro da nossa casa. Então, o que a gente fizer, nós somos reflexo para os nossos filhos, nós somos reflexo para toda a nossa família. Então, que comece a partir de nós, né, essa mudança aí no hábito. E outra questão muito interessante é a questão intestinal também, que a gente precisa, até eu vou elaborar uma outra aula específica sobre saúde intestinal, porque a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, é nele que são produzidos vários hormônios para o nosso corpo. Ele não serve só para evacuação, não, para produzir fezes, não. Ele serve para muita coisa, ele é de suma importância. Então, a nossa digestão, ela não acontece só no estômago, ela acontece também no nosso intestino. Se o nosso intestino está ali proporcionando um ambiente favorável para o funcionamento do nosso corpo, o nosso corpo vai reagir melhor. Então, temos óleos essenciais também que favorecem isso. E todos esses que eu falei aqui, eles vão estar atuando também no intestino, né? Quando você ingere, você vai estar fazendo também estímulos aí para a secreção também de substâncias tóxicas no intestino. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei meu WhatsApp, meu Instagram. Se alguém quiser mandar mensagem, de forma, né, perguntar algo mais específico, pode mandar mensagem. Eu estou aí à disposição para auxiliar também no que for preciso. Vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Obrigada por vocês terem ficado comigo até o final.